Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 16 de outubro de 2012, terça-feira. Estamos sem luz. O número do verbete é 2.449. 5 páginas, 48 elogios e 14 máximos. O tema eufemismo. A especialidade é linguisticologia. Quem redigiu o verbete com muita classe e dedicação é uma dona que faz muita pesquisa. A professora Roseli, que está aí, muito assessorada aí hoje, muito séria. Eu não sei nem o que esse povo está fazendo perto de você, mas em todo caso são assessores. Pedimos, né? Agora, A gente atende. não sei quem explicar, mas agora, definição. O eufemismo é o uso da palavra locução ou expressão comunicativa com o objetivo de minimizar, atenuar, suavizar a acepção ou ideia grosseira, rude, ofensiva, desagradável, substituindo o termo contundente por vocábulos e circunlocuções amenas e polidas. O disfarce, o termo desagradável dito de maneira agradável. As palavras evitadas, a figura de linguagem, a figura de pensamento enquanto processo estilístico para expressar o eufemismo. Os circunlóquios e perífrases, as lítotes, as negações, a negação, as metáforas eufemísticas, o recurso da língua utilizado para expressar delicadeza, o emprego da palavra sobre nobre, para comunicar algo áspero, a suavização da realidade dos fatos, os tabus linguísticos, as expressões provincianas eufemizantes, a utilização assistencial de eufemismo pelos amparadores, respeitando o patamar evolutivo do assistente. Agora, nós temos aí na argumentologia o tópico sobre categorias, 6 categorias distintas, seguidas de 5 exemplos elucidativos de expressões menos agradáveis e respectivos eufemismos ou expressões mais agradáveis de fácil percepção e compreensão. Então isso aí é bom, um belo exemplo. E é grande, é uma parte inteira. Agora, depois nós temos aqui, na remissão dos 15 verbetes, nós temos 5 mais 7. Dentro do assunto. Categoria de comunicação, ferramenta de comunicação, louçania estilística, palavra-chave e princípio coloquial. Frase enfática. A intencionalidade cosmoética nas abordagens interconscienciais permite a aplicação tarística de eufemismos, possibilitando desse modo maior entendimento e clareza nas intercomunicações. Você utiliza eufemismo de maneira interassistencial ou ainda coloca panos quentes nas abordagens? Qual a finalidade? Qual a frequência? A bibliografia específica tem 8 fontes bibliográficas. Agora, o eufemismo aqui com João Paulo são 20 itens. Tabu, polidez, abordagem, semântica e recurso. Suavização, amenização, atenuação, adequação, acepção. Intelecção, erudição, evitação, expressão e intencionalidade. Comunicologia, linguisticologia, lexicologia, etimologia e conviviologia. Agora, o verbete hoje do dicionário é auto-inconflictologia, o argumento é oromaturológico. Eu chamo a atenção aí para a pessoa ver no complemento que tem a autosserenologia, quais são as condições da inconflitividade. São 10 que eu coloco aqui, daquelas 15 que eu sempre vivo falando aqui. Quem vive procurando isso aí hoje, é só ver essas 10 e guardar. Elas são parecidas, mas não são idênticas. Tá? Agora, ó, eu queria falar para vocês que eu recebi aqui um livro da nossa Jandira Teixeira Garcia. Ela está mais aqui conosco na temporada.
Essa senhora é fora de série e escreveu esse livro da reciclagem prazerosa, que é o Substituindo a Doença pela Vida Saudável, Mudando os Hábitos Alimentares. Ela que é muito interessante, esse livro dela, tem 100 páginas, mas tem aqui receitas, entradas, saladas, o acompanhamento. Agora depois, as farofas, arroz integral com feijão, sopas, tortas, massas, pães, bolos, receitas de terapia caseira. Dores, agora aí que entra um negócio muito interessante, que é o processo das receitas de terapia caseira, que tem aqui, por exemplo, desarranjo intestinal, como é que a pessoa cura isso, processo de várias condições desse tipo. Muito interessante, para gripe, hemorragia, insônia, intestino preso, máscara anti-rugas. Essa aí, agora, ó, a Jandira, ela é fora de série pelo seguinte, só tem um exemplo para muita gente aqui que eu conheço. Viu? A Jandira é fora de série. Escuta só, ela jamais esteve em bancos escolares. Ela é autodidata, olha lá. Agora, o que se passa? 20 anos como cozinheira em restaurante e professora de arte culinária por 15 anos. E é autodidata. É uma vergonha para vocês, eles são doutores, mestres, não sei o que mais. Ela já tem 2. Tá certo? Ela tem 2, esse aqui é o segundo livro dela, tá certo? Ela tem um outro livro aqui, estou falando dele aqui. E ela usa aqui, é o tratamento terapêutico da unibiótica. Agora, de modo que você precisa ver esse livro, precisa saber se já tem lá na Epígrafe, se não tem, precisa pedir. Tem alguém da Epígrafe aí agora? Vê se olha lá, se já tem o livro. Já? Se não tem, eu vou lá para brigar com vocês, tá certo? Agora, gente, eu entrego vocês a nossa professora Roseli e vejo o que vocês fazem. Não adianta falar que está no escuro, porque está claro aqui. Está sem luz, mas está claro. Cuidado. Pode começar aqui. Com vontade, já E outra coisa, nós estamos gravando tudo que vocês estão falando, tá? Bom, vai Vocês gravar? ficam sabendo que está tudo gravado. Tá bom, eu vou falar alto. É uma coisa boa, sabe? A patologia, na quarta linha, o recurso da linguagem é utilizado para expressar delicadeza. Dá para ampliar? Sim. O que eu quero dizer com isso? É você fazer uso do estilo do eufemismo para expressar essa delicadeza, na substituição da palavra grotesca para você utilizar e expressar essa delicadeza. E agora, na própria patologia, terceiro, parte para cima e continua. O livro Politicamente Correto e Direitos Humanos de Antônio Carlos Queiroz, conhecido como a cartilha do Politicamente Correto. Sim, o que você quer saber? Eu quero saber mais ou menos uma mini sinopse do livro. O que tem nesse livro do Politicamente Correto? A meu ver, todas as expressões que se encontram lá, elas são eufemísticas, elas são preconceituosas, tem muitos tabus, tem muitos termos pejorativos, tá? Não sei se você sabe, mas o professor Valdo utilizou esse livro no Homo Sapiens Pacífico, na eufemística, na página 127, quando ele traz 10 fatos exemplificadores de posturas politicamente corretas. Não sei se você teve a oportunidade de ver, então eu vou falar aqui alguns desses fatos. Todos eles relacionados ao belicismo, que é assassinato. Então, ao invés da palavra assassinato, ou como recomendam os puristas da língua, assassínio, emprega-se o termo atentado para o ato de eliminar o líder belicista até no magnicídio. E por aí vai, bomba, censura, cultura. Ele traz uma série de termos técnicos, que são eufemismos técnicos, tirados do livro Politicamente Correto. Na tua lista aqui, tem uma lista ampla, eu gostei bastante aqui.
Ah, não. Agora tem, como é que vai ser boa? Que assiste sangue ruim. Tem bastante boa. Oi. Na sexta linha da patologia, ainda na página 13, você coloca assim no finalzinho, o uso equivocado do coloquialismo na condição de eufemismo, gerando pseudo-eufemismo. Você tem exemplos? Você explica melhor um pouco? Sim, a cognatologia está toda lá. Eis 7 expressões denotando o pseudo-eufemismo. Então, são essas expressões que estão aqui, ó. Ver a grama. Não, desculpa, aqui é coloquiologia, na coloquiologia. Eis 7 expressões denotando pseudo-eufemismos. Tá? Então, ver a grama nascer por baixo, que significa morrer. A cidade dos pés juntos, que é o cemitério. Derradeira morada, que é o túmulo. E por aí vai. Mas por que você caracteriza eles como pseudo-eufemismo? Porque eles não são. Aqui não está caracterizado o eufemismo, porque são palavras usadas no coloquialismo e que muitas vezes as pessoas utilizam confundindo o coloquialismo com o eufemismo, assim como a gíria com o eufemismo, assim como as expressões populares com o eufemismo. Porque o eufemismo ele tem umas características básicas para você fazer a criação do eufemismo, tá? Então ele segue normas dentro da linguística. E aqui, elas não seguem, nenhum desses aqui, eles seguem essas normas. São expressões populares, são coloquialismos mesmos. Por isso que eles são citados como pseudo-eufemismos. Então, pelo que eu entendi, o eufemismo tem que ter alguma coisa de intenção por trás disso? Não só intenção. Além da intenção, você tem que ter a criação dentro das normas da linguística. Tá? Então você pode criar vários eufemismos. Eu mesmo já criei alguns que estão no meu dicionário. Falar nisso, só para quem não sabe, eu já estou há 1 ano e meio fazendo um dicionário de eufemismos da língua portuguesa, que não temos publicado nos 8 países que falam o idioma português, não existe dicionário de eufemismos. E eu estou fazendo em função de um desafio que o professor Valdo fez para mim, e eu aceitei o desafio dele. E ele já tem 2.300 verbetes. Já passou por uma primeira vez. 2.300. Eu quero ver se consigo chegar em 5.000. Ele já passou por uma primeira revisão, quando estava ainda em draft, que estava com uns 560 verbetes. Eu dei para a Cristiane Ferrara, ela fez essa revisão para mim. Eu quero ver se consigo chegar a 5.000 verbetes. Agora eu estou começando a entrar nas pérolas negras. Mas eu chego lá. Isso é uma fera. Sim. Aqui na página 13, finalmente manda lá, finalzinho, tá? As expressões provincianas eufemizantes. Você pode dar um exemplo, contar um caso interessante? Sim. Você tem... em Lisboa, é muito comum você falar um termo que é muito usado, é a Rua das Mulheres que Fumam. Essa Rua das Mulheres que Fumam é para designar as prostitutas. Então, isso é que fumam. Fumam. Fumar. Que faz uso do tabaco, do cigarro. Então, a Rua das Mulheres que Fumam é a Rua das Prostitutas, isso em Lisboa. A Rua das Primas. Das primas. Também, acho que, professor Valdo, agora eu vou fazer uma brincadeira com o senhor, que tem para o senhor também, que é de Portugal. Árvore das patacas. Significa que é facilidade para ganhar dinheiro. O senhor lembra que o senhor fala assim, várias vezes o senhor já comentou para a gente? Eu posso perder tudo, que eu, no instante, reponho e refaço toda a minha fortuna. Então, a árvore das patacas é designado também em Portugal para as pessoas que têm a facilidade para ganhar dinheiro. Agora, o Midas nasce daí, tá? Tem esse aspecto. Comidas. Midas. O Midas deriva daí. Entende? Onde ele põe na mão, vira outro. Tem o menino do Eu dedo nunca verde tive também. tratasse nada sério que eu te tratei.
Minhas empresas todas deram certo. Tudo que eu entrei deu certo. Às vezes temos exceções. Eu estou fazendo força com a Ali. Não é isso, mas a gente tem que melhorar também. Entendeu? Eu acho que cada um tem uma empresa. Muitos aqui, para mim, significa empresa. Eu estou empenhado nessa empresa para melhorar, para dar lucro evolutivo. Entende? Aqui o outro é o Adega, também não sei. Se eu estou com bom rendimento econômico, evolutivo, preciso saber. Como é que está? O trio está Agora, quando você falou sobre o dicionário de eufemismo, você falou que está numa média de 2.500 páginas ou palavras? Verbetes. verbetes, que é o mais 2.300 importante. verbetes. Então, esses verbetes você está fazendo no estilo do... No estilo do dicionário Wise. Tem a entrada, aí tem a classificação gramatical, aí tem, eu ainda estou botando algo mais que no Wise, tem alguns termos que não tem. Faço análise em qual área do conhecimento aquele eufemismo ele está sendo utilizado, e depois alguns eu estou dando exemplo. Quando eles não está muito claro, eu estou dando exemplos, que tem alguns de Portugal que não fica muito claro. Então esses eu estou dando alguns exemplos. Roseli, desculpe a ignorância, vamos aproveitar a mestre aí. Você falou que para criar eufemismo tem que atender a normas linguísticas. Então, eu queria pegar 2 exemplos só para você nos ensinar mais um pouco. Por exemplo, derradeira, moradia, túmulo, é pseudo-eufemismo. Sim. Inferno, moradia das almas, morada das almas más, é eufemismo. Explica para a gente, Paulo, como é que é construída essa diferença. Repete o que você falou. Um é o pseudo, né? Por exemplo, derradeira morada. Como sim. Né? Sim. E o outro, que você colocou, que é classificado eufemismo, é o inferno na página 16, religiosa. Tá. Inferno, Sim, os morada religiosos. das almas más. Tá. Os religiosos, eles estão todos caracterizados como tabus linguísticos. Então, para quem não sabe, o eufemismo ele só surgiu na língua portuguesa em função dos tabus, principalmente os tabus linguísticos. Tá? E para quem quiser aprofundar no assunto, eu tenho aqui um livro, um excelente livro, agora não tem câmera, eu posso mostrar assim, Tabus Linguísticos. Então, esse livro aqui, a origem desse livro está exatamente no estudo que foi feito pelo professor de português, professor da língua portuguesa, o João da Silva Correia, que publicou um estudo, um artigo, tá, no Diário de Notícias, em 1927, falando sobre o tabu linguístico. Desse artigo, ele fez um estudo profundo de sua tese de doutorado sobre o eufemismo e o disfemismo da língua portuguesa. Esse artigo, ele está na Universidade de Lisboa e tem uma pessoa em Portugal, que é a Lourdes Sá, que está tentando conseguir, porque ele tem aproximadamente quase 400 páginas. Eu estou querendo esse documento, nem que se for preciso para eu ir lá para buscar, eu vou. Eu estou querendo esse documento para embasar o meu dicionário. Agora, esse artigo que fala do tabu, eu consegui que eles me mandassem, através de quem me ajudou foi o Felipe Piccolo, com a namorada dele que está lá, que é a Sara. Eu consegui que eles me enviassem um documento, aqui está o documento, mas foi somente uma parte do artigo, porque nós não conseguimos, eles não deram permissão de xerocar o artigo todo. E aqui é também só uma outra parte do artigo. Então, esses documentos aqui para embasar esse estudo do João da Silva Correia. Ok? Não tem nada disso na internet? Não tem nada disso na internet. Eu tentei, a única coisa que tem na internet é um breve histórico da vida dele e não consegui nada. E lá é muito difícil também, porque... Quer dizer que você já foi incorporado aqui na minha lista de referência de voluntários com trafores na língua portuguesa, tá? Estou sabendo. Está aqui. Então, aqui só falta deixar depois a sua graduação, quantidade de verbetes, de artigo, de livro e título de livro. Se colocar oportunamente aqui. Ao todo são 22 pessoas.
Eu estou com a listagem aqui hoje, aquela que eu falei aí. Você tinha falado 21 ontem, aumentou uma de ontem para hoje. Pode citar aí um pouco ou não? Posso citar sim, você quer saber? Isso aqui ainda não está completo. Queremos. Adriana Lopes, Alexandre Nonato, Amaury Pontieri, Ana Maria da Silva Bonfim, Antônio Pitaguari, Augusto Freire, Kátia Caporali, Cláudio Lima Monteiro, Cristiana Aranda, Cristiane Ferraro, Daniel Machado, Denise Paro, Eliana Voislav, na realidade é Voislav, tá certo? Eucádio de Rosso, Redson Alves, Julieta Mendonça, Otto Mendonça, Pé de Pato Mondionça, Roberto Rezende Greve, Ulisses Schlosser e Valana Ferreira. Está faltando gente aqui, se bem precisar. Lourdes Pinheiro. A Lourdes não está aqui, por exemplo. Quem mais? O Jarbas é também bom, né? O Jarbas da Gisele. Jarbas Dulce. Ele é do Urso. Do Urso e a Lourdes Pinheiro. Quem mais vocês lembram? Lembram mais? Ele falou, Augusto. Quem é? Vocês acham que a Dulce também é? Se depois de vir, porque tem que colocar aqui as graduações. Já tem 24 aqui na minha listagem. Agora, é a Lourdes e você, até o momento, é que são lexicógrafos. Eu quero entrar nessa oportunamente. Eu quando comecei a fazer o dicionário, professor, eu fiz uma imersão em casa, eu fiquei 15 dias sem atender telefone, sem responder e-mail, sem sair de casa. Isso é bom. E em 15 dias eu escrevi 543 verbetes. Eu fiz mesmo, mas assim, eu fiquei completamente em euforia. Só com o material que eu tinha em casa. Que cria o homem sempre favorável, sai de baixo. Só com o material que eu tinha em casa. Agora, quando eu comecei a estruturar, foi uma coisa que chamou muita atenção da Cristiane, foi que quando eu entreguei o dicionário para ela levou um choque porque ele estava todo estruturado corretamente. Não teve muita coisa para fazer. Não, ela deu muitas dicas em relação à introdução, que ela disse que eu teria que trabalhar mais, em relação aos verbetes que relacionavam se remetiam a Portugal, que não estava claro, que eu teria que colocar exemplos, alguns dentro da política, que eu falo tem muitos eufemismos relacionados ao mensalão. Então, ela pediu que era para eu colocar exemplo, porque quando fala assim mensalão, não sabe o que é. Nós sabemos, mas outra pessoa que vai ler não sabe. Como é um dicionário para os 8 países que falam o idioma português, em outros países eles não estão acompanhando isso tanto quanto nós. Então, eu não tive dificuldade nenhuma na estruturação, e aquilo ficou muito claro para mim que eu já mexi com isso em muitas vidas, porque foi muito fácil fazer, e tem mais. Eu já estou estruturando um segundo dicionário. Sobre o quê? Preconceito. É? Além do livro, eu vou fazer o dicionário. Bacana. Tá tudo... O senhor disse para mim que o eufemismo era primo do preconceito. O meu desafio para você é uma vergonha, né? Eu tinha que colocar você no lugar. O senhor desafiou, eu aceitei o desafio. Parece que ela está acertando o passo. Né? O senhor lembra que o senhor me falou que o eufemismo era primo do preconceito? Então, politicamente correto, está tudo aí que a gente tem de preconceito. Esse negócio é muito sério. Sim. Bom, aqui você tem na política suborno, mesadão, pode ser. Sim. Uma mesada grande. O mesadão... Pode ser um mensalão. Não, o mesadão foi onde tudo começou, esse suborno que a gente está vendo aí hoje, que é o mensalão. Não está errado, está correto, tá? E começou com o mesadão e depois passou para o mensalão. O mesadão, o que era? A mesada que era o repasse de dinheiro aos parlamentares dos partidos aliados. E aí se transformou no mensalão, que foi o esquema de suborno da maior corrupção da história política oficial brasileira.
Então aquilo foi assim, uma coisa pequena e extrapolou para o mensalão. Aí eu tenho aqui, de mensalão, eu tenho... já foi usado na imprensa. Aqui eu tenho o momento do ápice, quando esse ano veio à tona tudo, quando eles começaram para poder começaram a 2265, de 18 de abril de 2012, foi o estouro. Aqui começaram as condenações, eu fiz assim, isso veio, são 22 cartas de Veja falando sobre o mensalão. Só que o que eu fiz? Eu fiz assim uma análise bem criteriosa em 3 momentos. O momento em que veio à tona, o momento em que começaram-se as condenações, e aqui, que é a Veja desta semana, que é o ápice, trazendo a vitória do Supremo, que foram condenados os 3 cabeças do estouro do mensalão. Então, foram esses momentos assim. Agora, aqui tem muitos eufemismos, que eu tirei muitos eufemismos que estão, tem alguns que estão aqui, se vocês quiserem aqui, ó, aqui na fatologia, tem aqui, quando fala os eufemismos na imprensa, Congresso Nacional e no Ministério Público. Tá? Então eu fiz aqui, ó, eu listei alguns que é evasão de divisas, isso é eufemismo para roubo do dinheiro público. Caixa 2, é o financiamento de partidos e parlamentares que se coligaram com os petistas nas eleições de 2002 a 2004. Agora, significa roubo. Pois é, Caixa 2 é incrível. Uma das lá do Supremo, uma delas, falou o seguinte: é muito estranho como é que esse povo fica falando com a boca cheia, como se estivesse tudo normal, que eles estavam usando Caixa 2. Mas isso é crime igual aos outros, qual o problema? Estão mudando apenas um crime para outro. Ela vive do a faixa de Caixa 2 sobre essa aí. Está aqui, ó. É esse, o professor Valdo está falando, está aqui, ó. É esse artigo. É a ministra Carmen Lúcia. Eu sempre falei isso. Como é que esse povo fala de boca cheia abertamente que é Caixa 2? Isso é um crime. Paralela é crime. Pois é. A empresa tem um Caixa 2 também. Não pode ter Caixa 2 e nada. E aí tem vários outros. Ó. Irrigação de empresas, é dar dinheiro público, que é roubo. Financiamento de coligações, é sustentar financeiramente com dinheiro público, que também é roubo. Tudo isso é eufemismo. A mesada que eu já falei, o mensalão, lavagem de dinheiro, é roubo. Desvio de recursos do contribuinte, é roubo. Então, são vários eufemismos usados, tanto na imprensa, porque os políticos falam, a imprensa pega a fala e publica. Então, tanto na imprensa, quanto no Congresso Nacional e no Ministério Público. Roseli, você tem alguma interpretação assim, em relação a esse momento aqui que você está falando desses eufemismos tão sérios assim e não está podendo ser visto online aí, mais pessoas estarem questionando? Não, isso eu não tenho essa percepção não. Agora, o que eu percebi, que eu cheguei aqui e comentei com o professor Valdo, foi que no domingo eu tive uma pré-cognição, sabia que hoje não ia ter luz na minha tertúlia. Sim. E outra coisa, eu não ia apresentar essa tertúlia hoje. Eu ia apresentar ontem, já estava marcada 12 dias. Só que o nosso colega, o professor Otto, me pediu se eu poderia trocar, porque ele estava com os membros da família e que gostaria que eles assistissem, que hoje eles iriam embora. Então eu fiz a troca com ele. E no domingo, isso foi antes, isso foi que quinta? Sexta? Quinta ou sexta? Foi quinta ou sexta que nós fizemos essa troca. E no domingo eu vi que não ia ter luz hoje. Mas o povo sem luz apareceu, está tudo aí. São os iluminados. São os iluminados, professor. Roseli, deixa eu só ver um negócio aqui, aproveitando o gancho. Você deu vários exemplos aí dos eufemismos utilizados de modo negativo, ou seja, um aspecto nosográfico. Porém, o bacana do seu verbete eu vi que o eufemismo ele pode ser usado de um modo interassistencial, de um modo positivo. Isso é bacana, que eu também não tinha essa visão do eufemismo, eu só a visão nosográfica. Você pode dar exemplos desse uso positivo? Se você olhar aqui na pensenologia, você tem lá anel
O autoensene pessoal do eufemismo cosmoético. Esse é o the best. O que eu digo aqui, ó? O autoensene pessoal do eufemismo cosmoético. Eu quero contar um fato, para dar um exemplo aqui para vocês. Há cerca de uns 2 meses aproximadamente, aqui nesse mesmo local, no Tertuliário, um dos nossos círculos mental somático. Primeiro eu vou contar toda a história para depois chegar até o eufemismo, para que vocês acompanhem. Em determinado momento, uma pessoa, ela fez um comentário dizendo que ela estava há muito tempo num SCP-2 e que durante o debate a professora do SCP-2 perguntou para essa pessoa: você se considera uma pessoa séria? E aquilo ela não respondeu e ficou no ar. Nesse círculo mental somático, aí mais ou menos 2 meses, essa pessoa virou para o professor Valdo e perguntou: professor, eu sou uma pessoa séria? O professor Valdo respondeu: você está fazendo uma reciclagem muito séria. Ele falou assim, bem pausado. Então, onde é que está aqui o eufemismo cosmoético? O eufemismo cosmoético ele tem 3 características básicas. Quais são? A autenticidade cosmoética. Veracidade. A autenticidade cosmoética, que é a veracidade. Quando ele respondeu para a pessoa, você está fazendo uma reciclagem muito séria, ele foi autêntico. Ele não deu a resposta para a pessoa que estava querendo do imediatismo, nem o sim, nem o não. Mas ele foi autêntico, ele foi verídico. Tá? Outra, ele é tarístico, tá? E ele soergue a pessoa. Por quê? Porque ele vê o lado do trafor da pessoa. Então, eu sou erguimento. Respondi a sua pergunta? Então, o que o Valdo falou foi o eufemismo cosmoético. Ele usou um eufemismo cosmoético para responder à pergunta da pessoa. Mas já sabe. E fazendo coisa a mais base. séria é a autenticidade, que ela falou primeiro, a veracidade do assunto. A autenticidade é a base. No livro do professor Agora, Antônio, ele aborda... errado. Eu chegava assim, rindo você um serenão. Todo mundo vai acreditar. Todo mundo vai acreditar. Todo mundo vai errar. Você falou aí do aspecto negativo no livro do professor Tony Muscoff, que foi lançado sábado, ele aborda o eufemismo, mas só no aspecto negativo. Agora, aqui, ó, se você for lá O eufemismo positivo é muito mais difícil de falar. É muito mais difícil. É muito mais difícil. Tá? Não, na paradoxologia lá, o paradoxo da autenticidade no emprego de eufemismos. Esse paradoxo aqui é exatamente isso aí que eu acabo de explicar. É você ser autêntico e ao mesmo tempo usando o eufemismo. Agora, você estava explicando lá para a Rosa, porque ela perguntou lá na coloquiologia por que era pseudo-eufemismo e não eufemismo. Aí você explicou que isso aqui, que eu entendi, que isso aqui seriam expressões idiomáticas ou coloquialismos que são diferentes de eufemismos. Aí você diferenciou também de gíria, né? Sim. Diferenciou também de tabuísmos. Então, quais são as características específicas dos eufemismos que os distinguem dos outros? Bom, está basicamente na criação desses eufemismos, tá? Porque ele recorre a diversos procedimentos linguísticos e figuras retóricas. Então, essa é a base. Para você saber se é realmente um eufemismo, você tem que ver algumas características nessa construção desse eufemismo. Então, como eu não sei aqui tudo de cabeça, que são muitos, eu vou ler alguns aqui para vocês. Tá? Que são... Você pode classificá-los em 2 grupos, os semânticos e os de formação de palavras. Dentro dos semânticos você tem antífrase, tá? Que é você usar o emprego da palavra com sentido oposto, né? Mesmo sendo verdadeiro. No caso, que é muito comum, você pega as notícias de revistas e jornais, quando você tem uma invasão, os repórteres, a mídia publica aquilo como colonização. É uma colonização, nunca uma invasão. Uma invasão militar você tem como uma pacificação.
Entendeu? Isso são exemplos de antífrase. Você tem a antonomásia, né, que você faz uso do nome próprio. Eu até vou fazer aqui uma... Pensei até que o Arlindo fosse me fazer essa pergunta, que eu já tinha uma pegadinha para ele. Tá? Então, a antonomásia que consiste em você fazer o uso dos nomes próprios no lugar do nome comum ou vice-versa. Então, eu tenho a peripatética. Peripatética, que é o peripatético, e que você pode usar. E que você... Do Aristóteles, exatamente. Muita gente que era peripatética, só Aristóteles. E você sabe o que é atribuída a peripatética dentro do eufemismo? Prostituta. Prostituta. E é um termo, são seguidores. Exatamente, os movimentos. Os movimentos. Não, e você falou em calçada, calçada você tem também, calçada você tem a Vênus de Trottoir. Trottoir, em francês. Você tem a Vênus de Trottoir, que é a prostituta. Eu fiquei num hotel em Paris que não dá para dormir de noite, por causa do barulho que elas usam, o salto. E aquilo batia na calçada, você acordava aquela barulhada delas andando a noite inteira. No hotel. Aquilo repercutia. Então eu falei assim, as éguas ferradas estão na rua. Entende? É isso que o povo falava lá. Isso é disfemismo. Éguas ferradas. Isso é disfemismo. São aqueles, pois é. Não é eufemismo, é disfemismo. Bravo, é o reforço. É reforço. Você podia falar, depois fala mais sobre o disfemismo. Sim. Tem também os circunlóquios, que está aqui também na fatologia. Os circunlóquios, você tem várias formações na fatologia. Você tem os circunlóquios, as perífrases, as lítotes, as metáforas, que são todas essas aqui. Então, você tem os circunlóquios que você pode chegar e falar assim para uma pessoa, ou melhor, fulano está com excesso, está com acúmulo excessivo de gordura corporal. Ao circunlóquio, fulano está com acúmulo excessivo de gordura corporal. Para você dizer o quê? Fulano é gordo, fulano está gordo. Agora, vocês querem ver que metáfora bonita? Fulano, olha que metáfora bonita. Fulana está com uma beleza renascentista. Só o que você quer dizer? Você quer dizer que a fulana está gorda, obesa? Tem outra coisa. Por quê? Você está um pouquinho mais robusta. Qual é o padrão de beleza da Renascença? Era exatamente as mulheres mais gordas, as mulheres obesas. Era o padrão de beleza da época. Então, baleudas que eu não conheço. Pode ser metáfora. Sim, é o eufemismo metafórico, metáfora eufemística, tanto faz. Legal. Uma coisa ou outra. Você tem, um eufemismo. Só metáfora, exatamente. Porque tem muitas... as metáforas, elas são muito usadas na literatura, né? Pelos romancistas, pelos quem poetas. usa mais mesmo são os belicistas. Os belicistas. Para poder prosseguir com a guerra. Atualmente tem que ter... Eu estava fazendo um levantamento de onde se usava mais o eufemismo. Então, na literatura era uma coisa assim muito acentuada, mas é limitado. Não, e é mais suave. Só que hoje em dia nós temos muito na imprensa, exatamente essa. Principalmente quando está dando notícias sobre guerra, Brasília, o que na política, na guerra, estão sendo criados um eufemismo atrás do outro. Eu fico assim, antenado, às vezes aqui dentro eu pego cada coisa, o senhor fala lá, eu também escrevo, já tenho isso no meu dicionário. Roseli, sim. Amigo do alheio é eufemismo? Oi? Amigo do alheio é ladrão. Ladrão. Amigo do alheio. É eufemismo. Eu diria que você comparsa. É um eufemismo, sim, Arlindo. Eu estou fazendo pegadinha com você. Coletor de material sujeito a reciclagem. Oi? Coletor de material sujeito a reciclagem, garimpo. O garimpo, exatamente, é um eufemismo. É um eufemismo e ele está também. Esses eufemismos profissionalizantes, eles são muito interessantes. Então, você pode usar também o estrangeirismo. Quem que já ouviu falar em boutique de pães?
para padaria, boutique de carne, para açougue, toalete, para banheiro. Isso é tudo eufemismo. Tem infantilismo, tem as lítotes. As lítotes ou você suaviza ou negativiza uma expressão ou uma palavra. Não é? No caso, você pode dizer que o indivíduo é pouco inteligente. Ao invés de falar que o cara é burro, você diz que ele é pouco inteligente. É uma maneira. Tem nada que ver com você. É feito por muitas negações também. Não é mais jovem, não é muito forte. E por aí vai. Né? Qual outro que você falou que seria semântico? Agora, o mais comum da criação de eufemismo é através da sinonímia. Esse que é o mais comum. Tá? Sinonímia. É o mais comum, é o método mais comum de se criar eufemismo, é a sinonímia. Então você tem abreviar a vida, morrer, botar ao mundo, parir, finar-se, morrer. De morte, gente, tem um monte, mas tem um monte de sinônimo. Tem muita coisa. Tá? E Bater as botas. sempre, a intencionalidade de você aplicar o eufemismo, se ela é positiva, você aplica como eufemismo. Se ela é negativa, você leva para o lado de disfemismo. Tá? Porque se você quer Agora, a existem pessoa... os profissionais, é bom você falar nisso. Por exemplo, vestir o pijama é aposentadoria de militar, por exemplo. É eufemismo. Mas também tem abotoar o pijama de madeira, que inclusive... Não, isso é outra coisa. Isso não é. Isso é um coloquialismo que quando eu comecei a fazer, o Jarbas foi o primeiro. Você tem um legal para você, tem um legal. Quando ele veio com aquele jeitão dele, abotoar o paletó de madeira, eu falei, não, isso é coloquialismo, isso não é eufemismo. É uma expressão bem vulgar. Então você está anexando um verbo, uma expressão bem coloquial, bem popular, não é? Entendeu? É muito tênue. Então tem que saber dessas. Exatamente, você tem que pegar aquilo e enquadrar dentro dessas normas, se são semânticos ou se são por formação de palavras. Tá? Que aí você tem tanto na fonética, na morfologia e na sintaxe. Então, depois que você faz toda essa análise e se ele enquadrar numa dessas categorias, você pode ter certeza de que você está tratando de um eufemismo e não de uma expressão popular e um coloquialismo. Agora, uma das coisas também que além de estar fazendo esse estudo já há algum tempo, e além de estar fazendo também o dicionário, o que me chamou mais atenção para fazer isso daqui foi que durante as nossas revisões nos verbetes, para quem não sabe, eu sou uma das revisoras da equipe de verbetografia, ou melhor, de verbetes, que eram apresentados alguns eufemismos que não eram eufemismos. Exatamente, o último que nós tivemos foi uma gíria, que eu até estava fazendo a revisão dele ontem, e que não é eufemismo. Então, é muito comum os adolescentes usarem a gíria no lugar de eufemismo, e não é. É muito comum aqui, tem outras pessoas que já apresentaram verbetes, usando também o coloquialismo no lugar de eufemismo. Então, eu quis realmente fazer isso daqui para poder ajudar a esclarecer essas pessoas que, diante dessa maneira, dessa criação de eufemismo, que eles têm uns critérios a ser seguidos, para que as pessoas daqui para frente pudessem estar fazendo eufemismo de maneira correta. Essa é a minha maior contribuição. Sim. Existem várias mudanças, por exemplo, um louco é chamado de portador de transtorno mental. Morador de rua é a pessoa em situação de rua. O deficiente físico é a pessoa com deficiência. O ato de deficiência. Houveram várias modificações no sentido de tirar o preconceito. E você acha que ainda no uso cosmoético? E o eufemismo é só os gays, enfim, o preconceito ainda existe, só o preconceito ainda existe e ele vai continuar existindo, porque não vai ser somente com a mudança da acepção, vai estar na sua intenção, tá? A base dele é a intencionalidade. Agora, que é uma forma atenuante, ao invés de você falar
que a pessoa é aleijada, você falar que é um portador de necessidades especiais, ou não, no politicamente correto tem, tem todas essas palavras aí, dentro das relações dela. Então, não vai dizer que não é, porque continua sendo eufemismo. E continua tendo um certo nível de preconceito, sim, porque o politicamente correto tudo é preconceituoso. Já analisei todas as palavras. O dia que eu fiz, mas a argumentação é que, em vez de chamar de deficiente físico, o portador deficiente, coloca a pessoa mesmo. Não é a pessoa, depois ela tem uma deficiência. Então, quando você coloca a pessoa, você já está expondo mais ainda essa pessoa. Né? Eu acho que só mudar não vai resolver. Não vai resolver. Não vai resolver. Mas é melhor do que chamar de aleijado. Sim, por isso que é o eufemismo, que é para atenuar o que é avanço mesmo. Já é avanço, com certeza. É eufemismo, sim. Foi o que eu falei. Não, estou falando em relação ali, ó, a mudança em relação a essa mudança que foi substituída, né? Você não fala mais portador de necessidades especiais. Então, não adianta você mudar uma coisa por outra, que continua sendo caracterizado o eufemismo, sim. Porque você chama o outro de aleijado, Por exemplo, retardado. retardado, deficiente mental, portador de deficiência mental, alguma coisa assim. Tudo isso é eufemismo. Mas a gente entra já isso que eu ia te perguntar, inclusive. Existe. A terminologia que é criada com isso. Existe também as abreviaturas eufemísticas, você já pôs? Não, quais, por exemplo? Então seria bom você pôr. Por exemplo, CQP, FDP, não. Sim? Isso é bem. Ele é um aluno AR. Isso é antigo, é usado. Eu sei do CDF. CDF, AR. Aluno retardado. Não. Isso é antigo. Isso é Não sabia, da década viu de aí, ó, tá 50, 60, já viu. Não sabia. Por exemplo, tem um cantor do Brasil que é AR. A sigla eufemística, né? Você sabe, está gravando, não posso falar. Mas está gravando só para o senhor. Não, está gravando. O que vocês estão falando aí? Sei lá o que eles vão falar aqui. É um... Sim, É um cantor. Ele era aluno na época que eu estive com a professora, que foi professora dele. Agora, vocês lembram da Elis Regina? Ele fez show com ela durante muito tempo na televisão. E é. Não, ele aparecia junto com ela, eles cantavam juntos. Quem é? Jair Rodrigues, que cantava muito com ela. Jair Rodrigues. Agora, isso Isso eu não conhecia. Das siglas. Pois é, mas tem que ver agora quais são Os critérios. os critérios que tem. Tem vários desses. Estou te dando aqui. esse fundamento, no caso, tanto pode ser bom. A vovozinha. Não, é sempre Não. negativo. Esse é negativo. Esse é negativo. Tem Negativo. Agora, o problema é a técnica de fazer. Esse aí é um técnico do ponto de vista de Tem um aluno abreviatura. CDF também, né? Aluno CDF, alunos CDA. Professoras, elas que usavam isso aí, no Rio era comum. Sigla? Não, estou falando da sigla. Fala. Essa coisa da conscienciologia de chamar, por exemplo, primeiro era guia cego, que eu acho que era mais comentar. Agora é guia neurológico, também é isso. Não, Continua sendo a avultado. começou Continua a pedir sendo, para mim porque para você está colocar dando Maurótico no lugar de cego. Agora, ninguém entende o que é o Maurótico. Metafórico. Metafórico. Continua do mesmo jeito, você só Tá do mesmo jeito. Nós substituímos a palavra. Não, você só mudou o significado. O significado é o mesmo, você só mudou. Eu acho que... Aqui, ó. Eu acho que a palavra cego é insubstituível. Não adianta colocar só Maurótico, mas não é só para isso. Cegueira, cegueta, isso não tem jeito. É muita coisa que tem de cego, a pessoa que não enxerga. Não tem saída para isso, não. Isso é bobagem querer reformular. Isso daí não Não resolve. funciona, não pega. Não resolve. Mas seria um É.
Então, nesse caso aí, Amaurossi, por exemplo, você tem outros, eu ia te perguntar isso, se existe eufemismo que você viu, pelo menos na conscienciologia ou em outras áreas do seu estudo, que acabaram virando terminologia ou vocabulário de uma ciência mesmo estabelecida e consolidada. Um eufemismo que vira terminologia, você viu isso? Eufemismo que vira terminologia, não. Eu sei que tem vários verbetes onde o professor Valdo usa eufemismo. Tá? Então seria Tem vários verbetes que ele usa aqui. São mais de 20 verbetes. Tá? Absurdo cosmoético, a fisiologia, amparo extrafísico, ampliação do mundo pessoal. Mas isso é eufemismo? Agora me conta. Em todos Você esses viu, verbetes ele usa você viu eufemismo. aquela caderneta que o Lula... Você viu Não, uma caderneta de Brasília que o Lula mandou fazer sobre politicamente correto? Sim. Aquela que é pior. Aquela que é pior. É aquilo que foi institucionalizado. É uma vergonha. O politicamente correto, Besteira, aquilo nunca vai funcionar. Ele foi retirado, ele estava no site da Presidência da República, ele foi Tirado retirado depois, né? há muito tempo. Só que Aquilo é uma vergonha. Quando o eu negócio consegui saiu, antes. é de vomitar. Consegui antes. Foi minha sorte. Direto do site da Presidência da Não, eu República. acho que E nós também temos mais o original lá na... Não tem mais para vender, professor, você não encontra Sei, mais. mas Foi saiu, tudo tem o retirado. original quando saiu. Está na... Tá no Lociclo na tem, eu vi holoteca. que tem. Na holoteca, No Lociclo tem. Por exemplo, o guia analógico é um eufemismo mais cognitivo para evitar até... Não, é porque o povo começou a pedir demais para mim. Tem uma dona que estuda e é tarada com o politicamente correto. Então ela mandou me pedir. Sabe? E ela é vidente, ela não é cega, não. Praticamente. Tem de disfemismo. Não criar problema. Aquela ideia, esse é um tipo de... Não precisar, mas para evitar qualquer... Eu estou esperando o seu dicionário, esse que é o bom. Eu também. O Rosa, tem um disfemismo da conscienciologia que fui eu que criei na época que o professor Valdo me pediu o trabalho. Baracrosfera. Caso de Lúcifer. Porto, melhor dizendo. Baracrosfera. Porto de Lúcifer. Isso é um disfemismo. O que é o disfemismo? É quando você tem uma palavra negativa e você reforça aquela palavra. Então a baratrosfera, todos nós sabemos, a maioria vê que é baratrosfera, que já é algo ruim. Aí você ainda diz que é o porto do Lúcifer, Existem palavras. do capeta. Eu adoro essa palavra. Existem palavras, se você formar a palavra de uma maneira simpática, aquilo que é perturbador fica melhor. Tem uma que eu criei. Essa foi eu. Não, mas essa outra é diferente. Qual? Essa que é a pior. Pertúrbio. Quem criou essa palavra? Fui eu. Pertúrbio. Então é a sua perturbação que cria distúrbio no outro. Essa é terrível, essa do pertúrbio. E outra coisa, está cheio de verbete dos neoverbetólogos usando pertúrbio como se fosse a coisa mais natural. Esse é um disfemismo. Pegou. Pertúrbio. Esse já tem muito tempo que eu criei isso. Foi no século passado. Século passado ou retrasado? Século passado. Século passado. Quer dizer, século passado tem mais de 12 anos, tá certo? Sim. Você fala na futurologia, a última cultura. A futurologia civilizatória. Você pode expandir qual que é a relação disso com o político? Culturologia? Futurologia civilizatória. É a última item da futurologia. Aí você tem toda civilização, então você tem um estudo ali, ó, começa lá no século VII em Roma, depois você passa para o século V na Grécia, e nessa época já havia preocupação de se estudar, já se estudava as questões linguísticas, tá? As diferenças da língua. E depois disso, você passa para... Deixa eu ver aqui. Tem que pegar a conta. Tá? Só que o que acontecia nessa época? Não havia um estudo integrado. Esses estudos, tanto na Grécia quanto em Roma, eles eram feitos assim, ou por pessoas individuais, ou por grupos, por escolas linguistas. Vocês faziam isso?
Nós fazíamos isso. Agora a gente tem que arrumar, consertar tudo aqui. E não havia essa integração para explicar esse fenômeno linguístico. Isso vem da linguística histórica. Então aí, depois, no século XIX, foi criada, aí tem um gap muito grande, mas foi criada no século XIX a linguística geral, que foi precisamente em 1870 que houve essa integração desses fatos, desses fenômenos linguísticos para poder compreender os fatos da língua. Tá? Agora, e aí tem na época da guerra vocês faziam isso. Agora eu pergunto, ainda fazem? Não, espero que não, professor. E dentro dessa linguística geral aconteceu um fato muito interessante no Brasil, que foi no final do século XIX a criação da Academia Brasileira de Letras, tá? Que em 10 de novembro de 1896 foram publicadas as primeiras notícias da fundação na Gazeta de Notícias e no dia seguinte, no dia 11, no Jornal do Comércio. Isso no Rio de Janeiro, no centro, precisamente na Rua do Passeio. Depois disso, nós tivemos aí já no século XX a linguística moderna, que estamos com o modelo até hoje, que ontem, assim, muito respeitosamente aqui ao professor Otto, que ele soube explicar muito bem em relação ao Ferdinand de Saussure, que foi o pai da linguística. E aí, eu não sei, eu gostaria de trazer um fato aqui que eu estudei, é que ele morreu em 1913 e 7 anos depois, os próprios alunos fizeram uma publicação póstuma de toda das obras. Então, todo aquele material didático que ele utilizava nas aulas, todas as anotações, tudo que ele tinha, quer dizer, não tínhamos internet, não tinha computador nessa época ainda, e ele fazia uso de todas essas informações para dar as suas aulas. Os alunos fizeram essa publicação póstuma da obra dele, né? Achei isso extremamente interessante. Então, Rafael, não sei se respondi a sua pergunta aí, que aí vem toda essa história aí da civilização. Aí o que isso tem que a ver com o eufemismo? Olha, se você estuda linguística, o eufemismo é uma figura de pensamento dentro da estilística, dentro da língua portuguesa. Se para você estudar o eufemismo, nós tivemos que passar pelos tabus, que a origem é extremamente antiga. A origem da palavra tabu, alguns autores falam que ela é da Polinésia, né? Então, é algo muito antigo. Então, você tem que passar por toda a história para você chegar ao eufemismo, que é algo bem mais recente, que é o que eu estou tentando estudar nos dias de hoje. Pode fazer uma relação maior sobre... Esse livro, inclusive, está vendendo naquele sebo cultural lá no centro da cidade. Quem quiser ouvir ele lá, comprei ele recentemente, bem legal. Pode fazer uma relação maior disso que você está falando com os tabus, explorar um pouco mais? Sim, os tabus. Os tabus basicamente, você tem os próprios e os impróprios. Ele faz essa classificação. O que ele chama de impróprios? Impróprios são todos aqueles relacionados aos termos pejorativos, são os tabus morais, tá? Que são os tabus relacionados a sexo, tanto masculino quanto feminino, e os palavrões. Esse que ele chama de tabus impróprios. E os tabus próprios que ele fala são os tabus culturais, são os tabus religiosos, são os tabus supersticiosos, né? Crenças. Alguém já ouviu falar em tabu que quando você vê um gato preto, você atribui uma má sorte, né? Quando tem o canto da coruja, é porque é mau agouro. Quando a cigarra está cantando, é porque vai chover. Tudo isso é tabu, né? Agora, existe também um tipo de eufemismo por tabela, né? E qual? Que eu às vezes costumo fazer isso. Então, por exemplo, uma pessoa está aí. Aí a gente fala um negócio sobre intervencionista, aquela coisa toda, assim, eu não sou. Aí eu digo para você não está aqui? Estou. Você não está trabalhando com a gente? Estou. Então veja, o menor dos grãos de areia também faz parte da praia. Cala a boca na hora. O que vocês acham? Sim, perfeito mesmo. Não, até um certo ponto. O que seria isso? Né?
eufemismo por ser Participação é precária. transversal. O Não é nem paralela, é diagonal, não é paralela, ele é paralela, ele é diagonal. Embolado. Agora, é um processo antes de mais nada, é um processo... É metonímia. Mas a metonímia é a diplomacia. A metonímia é uma das formas de criar o eufemismo. É uma metonímia. Mas é igual Você viu o que eu falei? Sim. O menor dos grãos de areia. O menor dos grãos de areia também faz parte da praia. Se a pessoa está aqui, como é que é? ela teria É grão de areia, está na mesma praia. O grupo é o mesmo. Gente, isso aí, sou filmado, não adianta ninguém que não tem. Por quê? Não adianta querer rebaixar, tem que. Então eu falo, olha, assuma a sua condição. O que vai fazer? Por isso, quando o senhor fala isso, eu entendi que o senhor está, de outra maneira, dizendo que ela não está assumindo isso. Porque era um grau. É igual aquele da série, a coisa que ele falou da pessoa séria. Acho que é a mesma coisa. É a mesma coisa. Mas então, lá tem uma conotação de eufemismo nisso. Sim. Mas um eufemismo técnico, racional, lógico. Que uma das E outra coisas coisa, dele era metonímia. inafastável, inarredável, irredutível. Até um certo ponto é o seguinte, inapelável. Não dá para consertar, não precisa. Não, você precisa agora, você vai arranjar um monte de 50 coisas aí para pôr. Esse tamanho do negócio é sério. Não vai arrumar o que gosta. O problema, gente, é que ele é irretocável. O negócio é irretocável. A metonina, você lembra que é Como uma é que fica? título da criação. Peraí que a Nilda está ali com o braço um tempo ali. Isso e tabu, né, Não. nós colocamos assim, ó, a cruz trança e não agora. Não dá para não sei o que é. E permite, não é tabu. Isso é um tabu. Segundo aqui, o autor, ele é um tabu. Explica. Agora eu não sei te dizer porque que ele não é mito. Eu sei que ele é um tabu. Agora aqui, ó. Na mitologia é alegórica, lá, o Roberto ajudou ali. O mito é alegórico. Lá na mitologia você tem lá, ó, o rompimento dos mitos comunicativos e dos tabus multimilenários. Sim. Aí o Roberto... Isso começa, são milenares, mas isso começa lá e vem entrar no processo cultural. E como é que você vai romper, que é o que eu estou falando ali na mitologia, o rompimento desses mitos comunicativos, dos tabus? Você só vai romper isso através de muitos estudos, de muitas pesquisas, através do esclarecimento, através da erudição, que é o que eu estou começando a tentar fazer aqui, e espero que depois, quando o dicionário for publicado, possa esclarecer muito mais, que eu estou detalhando muitas coisas, que aqui não dá para... E já o mito já é uma história, né? Sei lá. Olha, talvez colaborando um pouco pelo dicionário aqui, fala que a representação idealizada. Então, quando você idealize uma história dentro da o mito. O mito. Você falou do mito. O mito, o tabu você não acha mais, não tem mais. Por exemplo, O palavrão é tabu. Tá? linguagem sul, vulgarismo. Que no fundo eles se não pressupõe uma história. Segundo o autor aqui, o tabu ele pode ser traduzido por sagrado proibido,
ou proibido sagrado. Venha a ser abstenção ou a proibição de pegar, matar, comer, ver, dizer qualquer coisa sagrada ou temida. Então você tem objetos tabus, lugares tabus, ações tabus, palavras tabus, pessoas tabus, situações ou atos tabus. Tudo isso. O processo da crítica é um negócio muito sério no mundo do processo de eufemismo e tudo mais. Então vamos entender bem como é que fica isso. Aquela pessoa, por exemplo, recebeu as críticas do livro que ela publicou. Então o que eu fiz? Arranjei uma figura popular para falar o negócio. A árvore de boa fruta é uma árvore apedrejada. Bo. Apedrejada está colejada. Está colejada, apedrejada está colejada. Puxa, né? Calado. Não, mas veja, a pessoa escreveu um livro. Sim. Começou a receber pedradas. Agora você fala, a árvore de boa fruta é uma árvore apedrejada, isso é normal. Gente, isso é difícil. Você quer dizer que o livro outra coisa, isso é expressão popular que eu Você estou está aludindo isso na adendo. Você está falando disso na adendo. Exato, tem alguma coisa, de outro modo. E aqui você fala, Vai julgar de alfa uma mega vez. tacor. Alfa mega tacor. Isso aí também, né? A minha cor dela. Não, mas ela ficou. Aí depende do quê? Como é que diz? Dá pra falar? O que você acha? Do bunker? É. Não, porque o megadrapor dela, que ela está cosmoética, ela tem uma proteção natural. Porque ela dá Ela tem um princípio escudo, ela tem um escudo todo, ela a fortalece. maioria das energias cosmoéticas. Quem tem racionalidade tem toda a defesa, toda a segurança. O autodiscernimento é a maior segurança, é a munital. Aqui também no alto da astrologia, na página 12, logo no começo, o senhor comenta... A fim de se viver, por exemplo, na terceira idade física sem autoconflitos, a consciência precisa se organizar no mínimo a partir das 4 décadas de idade biológica. A partir dos 40 anos? 4 décadas. Na minha terra é 40 anos. Não é o que Não é bom falar em 40 anos, não é eufemismo. A pessoa só tem 1 ano. Não. Tem que falar. Fatos produzem fatos. Então a questão é que para poder chegar na terceira idade sem autoconflitos mais diretos, no mínimo tem que trabalhar a partir do... É o ideal. O ideal é 40 anos a pessoa já começa com isso aí. Tanto que tem um livro que chama A Vida Começa aos 40 anos. Entende? Há muito tempo, livro de 1940 por aí, 1950 por aí. Tem muita gente que fala disso. Né? O negócio é a hora que entra o ENTA. O ENTA entra dos 40. 40, 50, 60, 70, 80, 90. Pronto. É o Zenta. Oi, pode falar. Quando você vê alguma coisa da presidência, no cantinho, qual é o seu ponto? Gente, vocês já notaram que não tem micrófono? Está todo mundo falando, ninguém reclamou? Todo mundo ouvindo. Eu acho que não está no microfone. Viu? Não é bem melhor o fone, eu já falei. Todo mundo está falando mais alto. Você quer perguntar, tem que ficar com o microfone. E o microfone é mais para filmar, na gravação lá. Tem mais telefone. Mas tem o microfone não grava. Na gravação de lá. Fica o microfone não, assim. é por cima. Lá em cima, se eu estiver sentada no... Ela vem para perto. É só falar mais alto. Falar mais alto aqui espontaneamente. O negócio é para falar rápido. O que você perguntou?
Alguma coisa que se lembra da presidência da República? Se eu falei do documento que se tirou da internet, e aí você tem o site da presidência. é a cartilha. Eu não sei quais são. Saiu do www.presidente.gov.br SEDH, que é o Secretaria Especial de Direitos Humanos. Vou abrir aleatoriamente aqui. Então, sei lá, classe baixa. A repetição dessa expressão graficamente ilustrada pela base da pirâmide, que representa os estratos sociais da sociedade de classe, é utilizada para inferiorizar pessoas e naturalizar sua pobreza com o propósito de negar-lhes direitos. Aí tem que chamar como? Tem um nome de como? Aí tem... Não, você não pode pôr classe baixa. Mas ele porque fala... politicamente correto diz que está errado você chamar classe baixa porque é o pobre. Mas eufemisticamente está correto. Não, eu falo assim, mas ele não põe, ele não dá solução. Ele só critica e não dá solução. solução. Imagina se politicamente correto vai te dar solução. De jeito nenhum. Só faz a crítica. Isso é do Lula? Sim, é do Lula. Isso, o autor... O seguinte é comunista. Não é Lula que falar que fala do comunismo. Não é o Lula que fez. Não, foi Antônio Carlos Queiroz. O melhor da história, o Lula agora vai fazer artigo no New York Times, está falando aí disso. Caraca, será que vai fazer? Quem é que vai fazer o artigo? Quem é que vai traduzir o artigo? Vai ter que ter no mínimo 2. Agora é impressionante como que esses políticos do PT, como que eles estão conseguindo fazer vista grossa, tentando, né, por resultado do mensalão. É impressionante, é como se nada tivesse acontecido. É típico do pessoal realmente lavado, né? Não, por isso que esse fato é agora não adianta, não tem volta. Outra questão. Agora não adianta. Não tem volta. Só está faltando agora dizer quanto tempo vai durar na cadeia. Eu não vejo a hora de saber quantos anos. Termo comunista, termo utilizado para receber para discriminar ou justificar perseguições a qualquer militante de esquerda de causas sociais. Não pode chamar nisso. Não pode. Tudo que está aí não pode. Não pode falar Não tinha um negócio que eles estavam falando? Não tinha um negócio de umas palavras que eles trocavam, mas não é nessa cartilha. Essa cartilha está na íntegra. É dele mesmo, é do Antônio Carlos. Sim. Então... Agora aqui eu gostaria de falar aqui, ó. Na quinta linha, na fatologia, tem uma expressão aqui, ó. A suavização da realidade dos fatos. Alguém seria capaz de me dar um eufemismo para isso? Na quinta linha, fatologia, a suavização da realidade dos fatos. Não, quero um eufemismo. Na quinta linha, fatologia, a suavização da realidade dos fatos. Eu queria... Não. Repete, por favor. Isso é provérbio. Isso não é eufemismo, isso é provérbio. Viu aí, ó? É a minha dura. É a minha dura. Estou pesquisando há muito tempo, pesquisa profunda. Tudo caladinho. Só quem está mais próximo de mim que está sabendo o que eu estou fazendo. Então eu vou dizer, quem é que ainda não ouviu uma pessoa, aqui ó, eu vou dar um exemplo disso daqui, da suavização da realidade dos fatos. Quem é que ainda não ouviu um comentário ou até mesmo assistiu um filme ou passou por uma realidade dessa na própria família, de que quando o médico está lá fazendo uma cirurgia numa determinada pessoa e essa pessoa morre e ele vai lá para falar para a família que a pessoa morreu. Então, o que ele chega, como é que ele faz? Ele chega assim, fizemos tudo o que foi possível, mas infelizmente ele não resistiu. Isso é para dizer o quê? Fulano morreu. Mas se você fala, morreu, pode de repente o outro também cair duro ali e morrer. Então, ele tem todo esse linguajar, tá? Ameno. Tem um filme. Tem um filme, tem vários filmes sobre isso. Então, é uma premissa, tem todo um linguajar ameno para você dar notícia para a pessoa. E detalhe, isso é correto. Correto, você pode matar o outro. Sim, você pode matar outra pessoa. Não, mas olha, existe
processo melhor do que esse aí. A mulher está lá esperando, então o médico fala assim. Falou nada. Esse é o simbólico, esse é o simbólico. Mas esse não, como você tem que escrever ou falar, tá? Não tem como você. Isso é a linguagem do acento. É a linguagem corporal. É corporal. Vale 1000 palavras. Não, aí o aluno que chega ao professor, então professor, como é que foi? Reprovado. Aí o aluno sai da escola. Reprovado. Não precisa te falar mais nada, aí a pessoa começa a chorar e cai fora. Os eufemismos só aplicados aos tabus? Eu não entendi bem. Não, os eufemismos não são só aplicados aos tabus. Os tabus que originaram na língua portuguesa, foi o estudo profundo dos tabus que originou o estudo profundo do eufemismo. Tá? Agora, todos esses tabus, a maioria dos tabus, porque tem tabus que são disfêmicos, são disfemismos, então a maioria dos tabus, eles são utilizados como eufemismos. Tá? Então, aí você tem que... Porque o que é o disfemismo? O disfemismo é você reforçar algo que já é ruim, você ainda fala que é pior. Entendeu? Tem uma série de disfemismo aqui, ó. Anjo, na religião, é muito comum você usar... Você pega aí a Bíblia, que você também deve ler para você, como diz o professor São Paulo, você deve ter um conhecimento amplo, você deve estudar tudo, até mesmo aquilo que seja desagradável, para que você não passe mais por aquilo. Então, na religião você tem anjo mau, cão tinhoso, isso tudo, cão tinhoso, anjo mau, para falar do demônio, do capeta, do diabo. Tá? Você tem a Anjo da cara suja é o menino levado. Anjo da cara suja. Anjo da cara suja. Menino, um disfemismo. Você tem cara suja você já reforça menino levado, ele já não é coisa boa, cara suja também não, já é um disfemismo. Mas é um anjo. É um anjo. De chifre e rabo. Mas é um anjo. Reino das trevas, na religião. O reino das trevas é o inferno. Entendeu? Então o disfemismo, ele reforça algo ruim. E tem o disfemismo reforçando algo que é bom? Não. Não. Sempre coisa ruim. Oi? Sabe aquela técnica que mostra só? Ou o contrário, só ganha morte. Não sei, não acredite na experimente, depois de você me dar a experiência que eu coloco no meu livro. Sim. Qual é? Não, mas fala qual sessão? Qual sessão? Porque os militares na Segunda Guerra Mundial, eles usaram esse termo, genocídio. Não. Ação humanitária para justificar o genocídio. Entendeu? Mas é usado demais. Você pega toda revista Veja, você pega jornais, você vê nos noticiários. Como é que você classifica a expressão limpeza étnica? Essa aqui é Também, genocídio. Limpeza, esse está no meu dicionário. Limpeza étnica está no meu dicionário. É genocídio também. A coisa que eu estou tendo mais dificuldade de fazer, que eu não fiz no início, é a remissão. Está me dando muito trabalho, né? Sugestão que você me deu. E eu não comecei a fazer agora, com 2.300 verbetes para fazer essa remissão, está dando muito trabalho. Pegar verbete por verbete e ver onde é que ele está e para onde ele está remetendo. Isso daí classificar a categoria. Não, as categorias já estão classificadas, isso eu já classifiquei. Inclusive eu estou fazendo um índice analítico, eu tenho um índice analítico no final, onde eu classifico todas as categorias, dando todos os eufemismos e os exemplos. É a mesma coisa.
É você trocar 6 por meia dúzia. Então, não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Humanitária é pior ainda. É, a situação humanitária é pior. É pior ainda. Porque é como se fosse um autônomo. É pior, aqui reforça mais. Mas muito obrigada, André. Ah, é? Ah, que ótimo aí, viu? Foi bom, viu? Ele disse que tem como eu achar isso daí para fazer essa revisão. Beleza, agradeço. Muito obrigada. Isso vai ajudar pra caramba no meu trabalho. Mas deixa eu ver se eu entendi bem como ele fala. O que o André falou? Ele falou, falou da página 16 ali, a proposta de substituir a letra B, o item 2, genocídio por limpeza étnica. Então, eu acho ótimo agora. Mas é a mesma coisa, você vai trocar 6 por meia dúzia. É uma questão humanitária, limpeza étnica, mas é. Não? Questão humanitária serve para tudo. Agora, limpeza étnica, é bem mais específico. Não, parece uma informação mais raiz. Não, eu acho que aqui eu acho sinônimo, você está colocando o eufemismo. Eu estou colocando o eufemismo, o Otto está lembrando bem. Seria o sinônimo, eu estou colocando aqui o eufemismo. Limpeza étnica é sinônimo de genocídio, mas aqui ela está usando uma expressão que é praticamente um antônimo para reforçar o processo do eufemismo. Porque esse termo está legal. É um choque, né? Você já pensou que você fazer isso daqui? Não, é igual o número 5 também, né? O número 5 aqui, antes da guerra e danos colaterais. Isso está dito, danos colaterais. Todos os jornais tem muita coisa a respeito disso. Tem muito cosmograma. Eu faço, sou assinante Veja há 25 anos. Então eu tenho muita coisa. Quer dizer, eu não estou com todos os serviços, eu não tenho onde guardar. Mas eu tenho muita coisa de imprensa que os jornalistas publicam relacionados à guerra, aos conflitos, muita coisa. Tem muitos serviços. Assinante da Veja é anti-Lula. Certo? Não. Ah, não? Não. Anti-Lula, sim, sou. Ele é burril do burral, de burroide. Agora, por falar nisso, aquela capa da Veja que antecedeu a decisão, que antecedeu essa, né? Foi muito inteligente, né? Eles terem colocado o relator. Eles estamparam na capa o recado deles sem falar nada, sem ter a decisão ainda, né? Mas está apoiando o cara. Sempre uma analogia para fazer, já que você falou no relator, quando eu fiz ali o histórico, cadê o Rafael? Não está mais aí. O Rafael fez a pergunta lá. O Rafael fez a pergunta e eu fiz o histórico da linguística, então eu não finalizei com o Joaquim Matar Câmara Júnior, foi o pai da linguística no Brasil. Foi o Joaquim, o pai da linguística. E nós temos um Joaquim Barbosa dando a limpeza no Supremo. E saindo lá do Supremo, muitos eufemismos. Então, tudo tem relação. Vou fechando. Eu vejo o seguinte, na remissão desses verbetes que falam sobre linguagem em geral, se repetem muito os mesmos verbetes, que é normal, natural. E aí eu queria saber, na sua opinião, desses verbetes aqui que você põe na remissiologia, qual que você acha os mais sérios, os mais importantes nesses estudos? Ou pelo menos qual que você se apoiou mais na sua remissiologia? Qual que te ajudou mais na redação desse verbete? Olha, além desses simples que o professor Valdo citou, o dicionário cerebral analógico, essa diferença semântica, e o resgate de expressão. Esse daqui eu sublinhei. Sublinhou, né? Professor Valdo, no verbete dicionário, na interassistencialidade, no segundo parágrafo, segunda parte, quem domina a prática naturalmente e pratica naturalmente a média atualização tende a nunca mais chorar.
Você pode falar um pouco mais da mega-euforização do domínio emocional ou alto, de competitividade? A mega-euforização mostra a pessoa em um nível que às vezes ela não estava habituada de equilíbrio, do ponto de vista de emoção. Então ela começa a ver como é que ela era bicho, como é que ela era animal. Ela então deixa depois disso. Então o caso todo é esse, o choro, a conflitividade, isso tudo vai desaparecendo. Então a prática constante da auto-mega-euforização ajuda a pessoa a dominar o processo emocional. A auto-mega-euforização cria a para-amizade. Os amparadores aparecem com você. Eles vão começar a conviver com você. É por aí. Cria ou reforça para a amizade. Agora eu digo aqui, a energia consciencial pode atuar silenciosamente, igual ao orvalho. O senhor falou um monte desses aqui esses dias, das suas anotações, vários deles aqui. Você Andei falando. Agora, auto-mega-euforização, festa intraconsciencial. Você falou. A energia consciencial pode atuar silenciosamente? É uma chega? Isso aqui é uma chega ou uma frase empática? O que seria essa parte do dicionário? Porque você tem essa chega. O quê? O senhor dividiu lá e classificou o dicionário em várias partes. Não, o dicionário ele é classificado em 7 partes no máximo, né? Que são essas divisões. Mas tem as... Não termina. Não seria metáfora, seria o que? Acho que é isso que você Não, isso aqui é um processo de fazer a síntese didática pedagógica. É isso que eu estou fazendo. Eu tenho feito bastante isso, né? Fechando. Bem, mas agora eu vou fazer um que eu estava falando aí de manhã, que eu vou estudar, dissecar 3 páginas de um verbete, com todos os detalhes. Então eu vou fazer um outro verbete só analisando aquele outro, do ponto de vista de forma e conteúdo. Para dar uma ideia, é isso que o povo está me pedindo para fazer. Eu tenho vários verbetes que eu falo dos verbetes, mas não assim, específico para aprofundar. Então eu vou fazer um verbete para analisar o outro. Agora, professor, essa frase que ele está perguntando, a energia consciencial pode atuar silenciosamente igual ao orvalho. Ela é pontuada como uma chega na sua planilha? Essa é a chega. Agora outra coisa, a energia consciencial e EC são também o processo da planilha aqui, que eu falo logo no início, está entendendo que isso também é importante a gente ver. São os itens que eu dou valor para o processo, entende? Então aí também tem que levar isso em consideração. São aqueles itens iniciais, eu chamo isso de destaques, e entre parênteses, chamativos. Então, por exemplo, aí você tem 3 coisas simultaneamente, entende? É ao mesmo tempo 2 destaques e uma chega. Agora, em 3 páginas dessas já tem verbete que tem 80 desses itens. Esses itens que eu chamo de destaque, chamativos, enumerações, mega-penseres e achegas. 80 ao todo. Agora, a maioria tem mais de 20. Entende? O interesse aí é esse. No final ali também da auto-astrologia, quem procede bem. Quem procede bem não teme ninguém. Isso aqui é problema para fazer de provérbio popular. Completista banha-se em águas de rosa. A auto-mega para fora é bunga. Agora, fazer síntese, né? Eu estou tentando colocar tudo quanto é síntese possível. Agora veja, quando você junta muita síntese, fica complexo. É o que está acontecendo com o dicionário, ele vai ficar complexo. Então, a hora que você apresenta um livro que é sintético e que é complexo, sai de baixo. É o que vai ser esse livro. Nesse caso aqui, quem procede bem não tem ninguém, é questão da cosmoética. Quem procede cosmoética, com cosmoéticamente. Quem procede bem não teme ninguém.
Mas já é uma expressão, né? Isso é coisa popular. Mas a ampliança aí seria a questão da cosmoética. Duas cosmoéticas. Não há dúvida. O processo todo não é só cosmético, é evolução, é a prioridade, é discernimento, entende? Acerto, correção, CPC. Que a anticompetitividade, a auto-incompetitividade, ela é uma resultante da atuação, da ação no dia a dia. Não há dúvida. Essas expressões, Paulo, você já tinha elas ativadas, e tem expressões aí que você cria na hora. Tem muitas que eu... Perdão. Tem muitas que eu crio na hora da necessidade, que eu vejo o que é, então eu faço a filosofia do processo imediatamente. E tem umas populares que você encaixa nas esquemas e memórias. Eu, às vezes, sento aí e faço 60 sentenças. Não há isso. Entende? Então, isso me ajuda. Eu tenho muita facilidade como frasista, de frase. Agora, o problema é difícil de ver, porque eu tenho que ponderar muito. E outra coisa, se eu começar a mexer no processo, nunca fica pronto. Eu sempre mudo alguma coisa. E as mudanças são... Não dá para discutir. Por exemplo, essa aí, quem trouxer bem não tem ninguém. Você já tinha de cabeça isso? Eu tenho, mas é que eu tenho um monte de coisa na ponta da língua, que é tudo tipo popular. Eu estou escutando isso desde menino, a minha memória é terrível. Eu sei uma opção de coisa. Entende? Falo o assunto, eu sei. Então essas eu uso e eu coloco em itálico para mostrar que não é minha. Entendeu? Como é que é a capa? Como você realiza a mega-euforização, eu me predisponho para o processo de pensar positivo em favor do cosmos. E qual é o percentual de animismo que ela tem? Aí depende do contexto, depende da manifestação. Às vezes, por exemplo, estou trabalhando, está cheio de amparadores, eles estão mexendo comigo, não tem jeito de você fugir daquilo. Aí fica um processo parapsíquico, já não é mais anímico. Aqui, por exemplo, praticamente é muito pouco animismo, eu tenho mais de amparador. Entende? Por causa do processo coletivo da história aí. Porque vocês não ficam pensando que no dia da mega-euforização eles tratam das 3 pessoas que estão aí. Né? Você vai começar. Eu vejo eles atendendo um monte de gente assim, ó, pinça ali, lá. Eles ajudam muita gente aí, por isso que eu ainda não parei com isso. Não são só as 3 pessoas que eu parei. Agora, não adianta falar nessas coisas, a maioria não tem noção de nada, né? Matéria de evidência, tem dificuldade para isso. Mas tem gente que fala logo em seguida, não, eu senti aqui, vocês já viram que de vez em quando tem uma pessoa que fala isso. Até no online, as pessoas têm. Pois é, no relato no online, sim. Tudo nós já tivemos prova. Tem uns atendimentos também pontuais fora, né? Agora, isso varia muito. Agora, aqui, a mega-euforização, ela é sempre composta. Ela pega as dimensões, pega todo mundo. Então, é intrafísica e extrafísica, não tem saída. Não é a mega-euforização minha. Essa é de vocês. Entendeu como é que é? Eu sei. Não tem jeito de ser de outro modo. Eu não posso chegar aqui no meio de todos vocês, me encapsulo e só fico no bem bom, só eu. Isso é egoísmo errado. Nesta prática diária da auto-mega-euforização, há alguma recomendação específica, alguma metodologia diferenciada? Pois é, mas é isso tudo que a gente fala, pondera bem. Pega aqui, ó, essas 10 coisas aqui, ó, vê o que você faz com isso. Eu vou repetir. Eu acho que é a 20ª vez que eu vou falar nisso. Auto-ataraxiologia, auto-equilibriologia, auto-eutimiologia, auto-cosmoeticologia, auto-desassediologia, auto-discernimentologia, auto-imperturbabiliologia,
Autobaciologia. Automegaforizaciologia. Auto-ortopensenologia. Auto-sobrepairamentologia. Vocês vão falar assim, isso tudo parece uma com a outra, sim, mas cada uma tem uma conotação diferente. O chato é isso. A pessoa tem que entender. Outra coisa, são só 10 para começar. Eu geralmente falava aqui 15, 20 de uma vez. Mas essas aqui são as mais assim, o core, a essência, o outro furacão da situação. Se eu perguntar para vocês, vocês vão ter trabalho. Se eu perguntar assim, qual que é a mais importante? Vocês vão ter trabalho de saber. Isso depende. Depende da hora, o que você está fazendo, por quê, de que modo foi, como é que você apelou para isso. Dessas 10, qual a superior? Difícil de falar. Mas, professor, por exemplo, a automega-euforizaciologia, ela não seria já uma condição dependente de algumas dessas outras ou não? Qual que não é? Não. Não, qual que não é? Por exemplo, autoequilibriologia, ela é dependente de tudo, de você. Mas aqui para manter o equilíbrio, você precisa ter isso tudo. Não, tudo bem, mas aqui eu achei que a mega-euforização, essa auto, só seria possível com a pessoa a partir de uma condição. Não, mas auto aqui é a maioria delas, né? Tudo aqui é auto. Mas quer dizer, você colocaria todos aqui mais ou menos no mesmo nível? Assim, não, aí é o que eu estou falando, depende do contexto. Nesse contexto, qual a sua intenção? O que você está fazendo? O que está se manifestando ali? Qual o interesse? Aí você vai ver como é que fica. Por exemplo, você entrou numa boate, o negócio está uma bagunça, mas você tinha que acompanhar a pessoa, que era um visitante, você tinha que levar lá, não sei o quê. Isso tudo aconteceu comigo. Então o que você vai fazer? É auto-imperturbaciologia. O que é que eu faço? Eu me encapsulo. Entendi. No escurinho da boate. É o jeito. Uma bagunça danada. Como é que fica? Cada lugar tem uma situação. Auto-sobrepairamentologia. Você está andando na rua, daí a pouco, quando você vê, a multidão te cercou. O que você vai fazer? Você tem que sobrepairar aquilo ali. Você sai de fininho, para um lado, ou encapsula, ou dá um jeito. Você não entra na onda. E o povo tudo querendo. Agora, já teve casos que eu não consegui sair. Cine São Luís, lá da década de 50. O povo estava fazendo quebra-quebra na rua. E eu ia entrar no cinema. Na hora que eu vou entrar, a multidão, tudo estudante, me segura e coloca as pedras para eu julgar e quebrar o cinema. Eu vou fugir? Ou você joga a pedra ou nós jogamos a pedra em você. O que você quer? É preferido quebrar o cinema do que eu. Lá foi eu quebrar a janela, a porta de vidro, Cine São Luís. E os caras chegavam lá de cima e falavam, madeira! E julgavam aquelas marcas de datilografia lá do escritório, do andar de cima. Pá, lá embaixo. Cai fora que já vai! E pá! Quebraram o cinema todo. Está muito caro as entradas, os ingressos do cinema. Então eles fizeram. Era uma época de quebra-quebra no Brasil. Isso foi em 1945, 46. Tem muito quebra-quebra no Brasil. No interior, então é normal isso. E eles falavam que era só comunista que fazia aquilo e tal. Não sei, mas não era, tinha de todo jeito. E gente da bagunça. Tem gente que entra nisso, que é da bagunça. Quer ver o circo pegar fogo. Não quer saber. Agora eu só sei que o Cine São Luís eu ajudei a quebrar. Eu joguei algumas pedras. 45. Foi mais ou menos 45. Agora o Cine São Luís era o cinema que eu ia, porque ele era barato, era dos povos mais barato que tinha lá na área. E outra coisa, eu não tinha nem roupa, eu ia de uniforme na ocasião. Então pagava mais barato, por isso que eu ia. Agora eu chego lá, quando eles pegaram aquele negócio, todo um monte de estudante, uma multidão, vai quebrar o cinema todo. Eu então comecei a falar, não, eu vou me afastar um pouco para poder julgar a distância para ver onde é que eu jogo a pedra. Porque eles não queriam deixar eu sair, foi assim que eu consegui cair fora. Mas eu tive que jogar as pedras, senão quebra.
Como é que você vai fazer? Tem hora que nem isso aí não funciona. Tem que ver o que a gente faz. Agora foi a única experiência minha de quebra-quebra na vida, nunca participei de mais nada. Número 6 aí, autodiscernimentologia. Esse é o básico de tudo, porque se a pessoa tem discernimento, ela sabe conjugar tudo, porque ela sabe escolher, ela sabe fazer divisão das coisas todas. Entende? A distinção é o autodiscernimento. Então, você saber distinguir a evolução, você vê o prioritário, você acerta mais. Do ponto de vista de mental soma, esse aqui talvez seja o técnico. Os 3 primeiros não estão naquela relação dos que o senhor colocou no alto do pessoal. Não, eu vario de vez em quando para chamar a atenção. Que é isso aí, eu chamei sua atenção. Quer dizer que eles estão depois que a gente alcançar os outros? Não, aí é mesmo assim. O que é que você já conseguiu? Olha aí o que é. Alta paraxiologia é um dos negócios mais sérios que tem, que é o equilíbrio básico de tudo, é o da antiguidade, é o da filosofia lá do o equilíbrio também, eutiliologia. A eutilia, mas ela já é muito específica. Não deixa de ser uma interpretação. O primeiro. O desperto, ele já domina com razoável. Pergunta para ele qual o nível dele, como é que é. Agora, ele é o alta desassédiologia. Sim, mas de certa forma, ele também domina os outros, né? Pergunta para ele. Às vezes ele nunca viu falar em perturbabilidade. Ele nunca viu falar nisso. Vou pegar o seu Manuelzinho, por exemplo. Pois é. Ele, em termos de desassédio... Não, ele aqui, essas coisas, isso aqui é muito avançado para ele. Não dá para falar assim. No caso dele, ele não dava, não. Muita coisa. Você vai falar em atalexia para o Manuelzinho, não dava. Tem que ver o nível da pessoa, como é que é. Então. Mas, em termos gerais, no desperto, ele já resolveu boa parte dos seus conflitos. Tá. Mas é ele que sabe, né? Onde ele está. Tem gente que é desperto sem saber. E outra coisa, ele é desperto por causa da força que ele tem com o processo de energia consciencial, parapsiquismo e tudo mais. Mas ele não tem noção da extensão disso para ajudar os outros. Ele às vezes tem a necessidade só para se defender contra os ataques extrafísicos. Mas fica só nisso, isso não adianta. Até um certo ponto, ele seria desassediado permanente? Sim. Total não. Entendeu? Então isso tudo ele tem que perguntar para a pessoa, você é o quê? Você alcançou o quê? Você está onde? Até que ponto você chegou? Porque seguir essa linha de trabalho é a linha para avançar a diversidade. O que eu quero é colocar vocês pensando nas nuances das manifestações da sua consciência. Nós somos complexos. Não tem ninguém simplista aqui. Então é preciso de ver esses conceitos mais profundos e mais graves da evolução. As nuances que tem, entendeu? Aquele processo que aparentemente para a mãe linda é muito nebuloso, tem muita neblina. É preciso de ficar nítido. Então nós temos que estudar isso tudo. Por exemplo, aquilo, ela percebeu que os 3 primeiros não estavam na outra, era isso aqui que precisa. Isso mostra que ela está estudando. Isso aqui interessa. É o caso, por exemplo, da nossa vertetógrafa aqui hoje. Eu pisei no calo dela, ela está fazendo um dicionário fora de série. A dona está uma fera como lexicógrafa atualmente. Você está fora de série. Você estudou tudo. Agora, quantos anos tem isso? 1 ano e meio. Pois é, 1 ano e meio. Nada, eu conheço vocês aí. Desde quando está vendo como é que é bom pisar no pé? Eu gosto de desafio. Pois é. Adoro desafio. É preciso. Positivo, né? Porque os negativos não. Agora vai ficar bom, o seu dicionário vai ficar bom. Você já aprofundou no processo. Isso é muito bom.
E você vai com calma, não fica com pressa, não deixa o povo te afobar nem nada. Só publique quando você achar que esteja satisfeita com o nível que alcançou. Isso é fácil. Isso é que é ideal. Eu não estou preocupada, porque já falaram assim para mim. Por que você não publica esse ano do jeito que está? Porque depois você faz uma revisão, uma edição melhor. Porque vai ser o primeiro. Eu não estou preocupada. Isso é bobagem. Eu falei, eu não estou preocupada se vai ser o primeiro. Agora, eu espero, então, 1000 verbetes devido ao dicionário. Muito obrigada, professor. Os nossos especiais. Olha, hoje não vai aparecer ninguém lá. Como se fosse uma sala de estar. Um negócio não sem internet. Estava na sala de estar nessa casa. Os meus convidados. Eu convidar a todos para o curso da Colombiana, eu convidar dia 4 de novembro, domingo, com o professor Jarbas Paranhos, na FES Brasil. Temas que serão abordados: história, biógrafos, escritos, iniciações para psiquismo, místicos, creio, entre outros. Informações e inscrições no e-mail acip@acip.com ou no telefone 45 2102 1421. Para quem quiser fazer inscrições, pode me procurar, eu estou aqui todos os dias, estou aqui na tertúlia, já podem fazer inscrição comigo. Obrigada. Bom, boa tarde. Eu quero lembrar que o segundo simpósio de proexologia vai ser agora, nesse final de semana. Então, dias 20 e 21 agora, aqui em Foz do Iguaçu. As inscrições estão abertas. Quem quiser fazer a inscrição pode passar na recepção mesmo do CAEC. E ao todo vão ser aí 16 trabalhos apresentados, vários temas interessantes sobre o processo da proexologia, inclusive com vários relatos pessoais, casuísticas e uma série de prebons. Então fica a dica aí para esse final de semana, o segundo simpósio de proexologia. Uma boa tarde. Para amanhã teremos o verbete FAMBA, da especialidade de comunicologia, de autoria da professora Marta Ramiro. Obrigado pela sua presença e até amanhã. Aqui dá pra mim.